Aleluia, Senhor. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele espera e confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Senhor, nós te glorificamos neste dia, Pai. Nós te exaltamos porque só o Senhor é digno de toda a honra, glória, louvor, majestade, porque só o Senhor é bom, Pai. E toda bondade que possa estar em nós, Pai, vem de Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Eu clamo pelo Teu Espírito Santo a se manifestar em cada um de nós, Pai, para trazer revelação da Tua doce palavra, que é a boa semente, que traz transformação, renovo, e que o Senhor ative o nosso espírito para a Tua bondade, para o Teu querer, para as nossas vidas neste novo tempo, em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor. Shalom, irmãos. Deus os abençoe. Glorifica a Deus com palmas. Amém. Aleluia. Bom dia. Se assente na presença de Deus e abra teu coração, porque eu creio que Deus tem uma palavra fresquinha do trono dele para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu creio que você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor por tão grande obra Ele tem feito na nossa vida, né? A misericórdia dele tem nos alcançado a cada manhã, e é por isso que nós não somos consumidos. E cada dia, quando a gente imagina que talvez tudo vai acabar, Deus vai lá e renova as nossas forças, restabelece, dá força e nos traz luz. Eu peço ao Espírito Santo que Ele traga a revelação da palavra dEle para cada um de nós, para que nós possamos ser cheios dessa presença. O tema que Deus colocou no meu coração é o cego de nascença. Talvez, quando nós meditamos na palavra, a gente mergulha na palavra, a gente olha e vê várias passagens onde Jesus curou, libertou, sarou, restaurou, fez maravilhas. Mas sempre tem os mistérios de Deus. Lá em Salmos 25:14 diz que Deus ama ter intimidade, e com aqueles que Ele tem intimidade, Ele quer se revelar os mistérios, o tesouro do reino. Amém? Como diz em Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas. Os mistérios estão guardados para os filhos. Cadê os filhos de Deus e as filhas do Senhor aí? Glória a Deus. Então todos nós levantamos questionamentos sobre muitas coisas, principalmente quando você liga a televisão ou quando você abre o seu celular, vai numa rede social, para compreender algumas coisas que acontecem. E a gente vai conseguindo ver que tudo nos leva à palavra, cumprimento da palavra de Deus nos nossos dias. Cada dia mais a gente vê o nome de Deus sendo glorificado. Amém? Até nos momentos mais delicados, nos momentos mais desafiadores, né? Que as pessoas vivem nos quatro cantos dessa terra, o nome de Deus é exaltado. Então esses questionamentos, eles não são diferentes de todos os seres humanos. Quer seja os que creem, como os que não creem. Aqueles que não acreditam, estão tendo até mais certeza do que aqueles que acreditam em alguns casos. Que realmente, se não for a misericórdia de Deus e a vontade de Deus sobre o ser humano, ai de nós. Por isso que a própria palavra diz, horrenda coisa é cair na mão poderosa do Deus vivo. A maioria de nós gostaríamos de algumas respostas. Eu vim para Cristo porque eu tinha muitas perguntas sem resposta. Eu não sei como você veio para o Senhor Jesus, mas eu peço a Jesus para que Ele te leve ao princípio de tudo,
e Ele te traga e enche o teu coração da alegria que te dá esperança, da paz que refrigera a sua alma, da certeza de que Deus tem cuidado da sua vida desde o primeiro dia que você o encontrou, porque Jesus já te amou há mais de 2000 anos atrás. Antes de tudo, Deus já tinha te separado. Então nós veremos agora na passagem, lá no livro de João, Evangelho de João, quero te convidar a abrir no Evangelho de João, capítulo 9. Nós veremos nessa passagem onde Jesus, ele identifica um cego de nascença. Porém, os seus discípulos fazem questionamentos a Jesus. Por diversas passagens na Bíblia a gente vê que Jesus curou outros cegos de várias outras formas, de vários outros jeitos. E o que Deus quer mostrar para mim e para você, que o milagre de Jesus, para cada um de nós, é exclusivo. Você é um milagre do Senhor. Aquilo que Deus fez na tua e na minha vida é diferente. E o poder de Deus, a excelência, a grandiosidade de Deus é tão infinita, que a mesma palavra tem poder de transformar cada um de nós. E o que é mais bênção é a gente tomar posse de que o Senhor pode, e Ele vai fazer hoje em cada um de nós, vai depender da posição e da postura que nós vamos tomar diante da palavra de Deus. Quando você recebe uma semente, se você guardar com ela no bolso, ela não vai crescer, ela não vai multiplicar, por mais que você tenha uma semente, você precisa preparar a terra. O Senhor preparou a terra do seu coração. O Senhor tem preparado um novo tempo para nós como igreja. Talvez nossos olhos não consigam enxergar, por isso o tema, o cego de nascença. E nós vamos mergulhar na palavra agora. E eu peço para que o Espírito Santo te faça conseguir ir com o Espírito Santo te levar em lugares onde você nunca foi, para que a palavra de Deus, que é uma palavra revelada, se torne rema e traga transformação na tua vida. É por esse motivo que eu venho. Eu sou fominha de culto, eu sou fominha de poder vir à casa do Pai, porque eu preciso da misericórdia dEle. Ai de mim, se eu não tiver o amor do Senhor continuamente agindo na minha vida. Amém? Quem está comigo aí? E sabe que é real? Quando você sai daqui, você fala, puxa vida, o que aconteceu? Jesus continua comigo porque eu não sou fácil, amém? Quem concorda, diga amém. E dá um sorrisinho de lado aí, que é sorrisinho amarelo, né, sem graça. Como nós precisamos dessa graça, né? Como nós precisamos desse amor. Todos estão em João? Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: Jesus estava caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, mestre, quem é que pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Observe que quando Jesus está junto com seus discípulos, Jesus coloca em destaque a vida de um cego de nascença, possivelmente, junto com os discípulos. Em nenhum momento ele pode ter encontrado esse cego de nascença, e como Jesus sabia que ele era um cego de nascença, e como esse assunto todo aconteceu, eu quero te dizer que Jesus te escolheu antes mesmo de você escolher isso, está na palavra. Evangelho de João mesmo, 15, 16, diz isso. Não foste vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi, para que vá e dei frutos, e o vosso fruto permaneça. Foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que nos separou primeiro. Ele te conhece, Ele sabe que cada um de nós nascemos debaixo da lei de um pecado, de uma escravidão. Nós éramos cegos espiritualmente, Deus está abrindo os nossos olhos, que o Senhor abra os teus olhos e você possa ver a manifestação da glória de Deus na tua vida e através da tua vida, na tua casa, que você consiga enxergar essa graça. Aqueles discípulos questionam Jesus sobre algo, que Jesus já sabia, o que aquele homem
passou o que ele viveu, possivelmente não um jovem mais, quantos anos da vida dele, cego, se adaptando às dificuldades, de quase nada foi preparado para que uma pessoa cega que tivesse essa dificuldade conseguisse viver. Imagine seus pais e todas as lutas. Eu quero aqui hoje, em nome de Jesus, pedir para que o Espírito Santo te leve à tua realidade, para que você consiga enxergar. Os olhos de Deus estão nos 4 cantos da terra, e Ele também olha a tua vida, principalmente a vida dos santos. Ele te visita lá na tua casa, Ele te visita na tua situação, Ele te conhece desde o início. Desde antes da tua existência, Deus te planejou e te fez um propósito. Tem algo santo de Deus para cada um. Continuando. Nós veremos que nós nascemos da mesma forma, talvez não cegos fisicamente, mas cegos espirituais, e nós não vemos e não enxergamos um palmo da nossa frente. Eu digo isso pelo meu relacionamento. Eu nunca imaginei ter a esposa que eu tenho hoje. Uma porque não sou merecedor, outra porque eu não sou merecedor da graça de Deus, e outra porque Deus me abençoou com as 2 bênçãos e ainda me deu um filho mais abençoado ainda. E quando você começa a ver essa graça de Deus, isso vai se estendendo nas demais outras coisas. No seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no seu convívio, e você começa a ver que você está cercado da graça de Deus. Como é bom receber um carinho de Deus através da vida do irmão. Como é bom receber um abraço verdadeiro quando vem do Pai para você, não é verdade? Como a gente começa a sentir que Deus tem cuidado em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos continuamente sendo cuidados pelo Senhor. E havia possibilidade de Jesus saber que aquele homem era cego, e cego de nascença. Ele poderia ter ficado cego depois de um período, mas Jesus tem poder de fazer isso, porque Jesus é o alfa e ômega, Ele é o princípio e fim. Jesus nos conhece por completo. Jesus te conhece num todo. Jesus sabe o que está passando em sua mente agora. Jesus sabe qual a expectativa que te trouxe a vir à casa do Pai hoje. Talvez o teu compromisso é vir à casa do Pai, é servir ao Senhor. Talvez foi um convite que você teve, ou talvez é só um coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito, ou talvez seja um desespero, para que a graça de Deus mude a sua realidade. Esse Jesus tem poder de fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. A única coisa que Jesus sempre fala antes de poder manifestar a glória dele: você crê? O que queres que eu te faça? Jesus te fala nessa manhã: filho e filha, o que você precisa? O que queres que eu te faça? Em Tiago a palavra de Deus é bem clara, fala: filho, você não tem porque não pede. E quando pede, pede mal, porque pede segundo os seus deleites, segundo o seu desejo, segundo o seu coração. Mas se lhe falta sabedoria, 1:5, peça a mim que eu dou a sabedoria deliberadamente, eu dou proporcionalmente a cada um, conforme o que ele está preparado. Quanto mais de Deus você buscar, mais da glória de Deus é manifestada na sua vida. Não há limites para que a manifestação do poder de Deus ocorra na nossa vida. Amém? Para cada um de nós, Jesus tem a resposta. Eu te afirmo e confirmo, Jesus é a resposta da sua vida. Jesus é a resposta do seu desespero. Jesus é a resposta para a cura que você precisa. Jesus é a resposta para o seu relacionamento. Jesus é a resposta para o teu filho que está longe do caminho de Deus. Amém?
Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, é o ômega. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. E ele confirma, ele fala: ei filho, eu não vos deixarei só, eu vou deixar o Espírito Santo, e eu vou estar convosco todos os dias, até o quê? Até a consumação do século. Eu vou continuar me manifestando na vida daqueles que me buscam, daqueles que pagam um preço. Jesus foi a resposta da minha vida. Eu não tinha propósito, eu não tinha sonho, eu vivia perdido, desesperado, um cego de nascença, e não enxergava um palmo à minha frente. Até que um dia, como a palavra de Deus fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Deus é claro, Deus se manifesta, Ele fala: filho, eu vou começar a iluminar a escuridão da sua vida. Você vai começar a enxergar, você vai começar a ver, você vai começar a entender os meus propósitos para a tua vida. Você precisa só se posicionar, você só precisa reconhecer quem você é. Sem mim, nada podereis fazer. Nada que nós viemos a fazer sem Jesus, teremos a certeza que vai dar certo. Só com Jesus teremos a convicção e a certeza de que teremos possibilidades, segundo a vontade de Deus, para que aquilo aconteça. Amém? Porque a fé é a ação. Hebreus 11:1 diz isso: ora, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas é a firme convicção de que vai acontecer. Senhor, eu creio, eu descanso e eu confio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha parte eu vou fazer. Eu vou pagar o preço que for preciso. Vou andar 1, 2, 3 milhas, o que for preciso. Muitos aqui estão cansados, porque trabalhou até ontem à noite. Talvez hoje era o dia de descanso e você veio o quê? Se encher. Que o Senhor te toque hoje como nunca antes. Que você receba algo de Deus, que seja pleno, porque Ele te conhece por completo e Ele pode fazer isso. Amém? Vamos continuar lá. Glória a Deus. Então nós veremos que temos que ver como nosso Deus vê todas as coisas. Nós temos que mudar a nossa ótica, nós temos que mudar o nosso olhar sobre a vida. Talvez você se recorde, eu conheço a Jesus desde 1997. Amém? E desde lá, eu comecei a enxergar 10% em 98, 20% em 99. Em 2000 quase fiquei cego, voltei de novo. Mas fui lá e falei: Senhor, arranca as escamas dos meus olhos. Me ajuda, Pai. É fácil caminhar com Cristo, irmão. É fácil, é a porta larga. O caminho com Jesus, ele é estreito. É difícil. Como é difícil. Mas não é impossível. Porque se Jesus te conhece por completo, desde o princípio, Ele sabe o que você precisa e qual caminho você deve seguir. Ele sabe qual é a história da sua vida. Ele sabe porque Ele te trouxe para Ubatuba. Você podia estar em qualquer outro lugar do mundo. Amém? Quem são os improváveis aqui? Quem tem a certeza que o único lugar que você não estaria, olhando há 20 anos atrás, era aqui na casa do Pai? Entende que a misericórdia de Deus te alcançou? Entende que é só a graça dEle que te basta? Entende que não tem nada nessa vida que você tente suprir na sua vida que não seja a presença de Deus, porque o Criador te formou e Ele sabe que dentro de você tem um espaço que é só dEle, onde o homem tenta saciar, tenta encher, tenta preencher, tenta alimentar com outras coisas, mas o lugar do Criador continua em você. Amém? Jesus, ele reforça em várias situações a consequência de ser guiados por cegos. Claro que podemos entender somente essa cegueira como algo espiritual, físico, né?
E Jesus deixa claro, ele fala, você já viu um cego guiar um outro cego, irmãos? Dificilmente, alguém tem deficiência visual aqui, não? Posso levantar a mão? Não, né? Eu acredito em sã consciência que talvez um cego fisicamente não peça ajuda para um outro cego, amém? É claro, isso no reino espiritual faz todo sentido, não quis fazer piadinha não, no reino espiritual faz todo sentido. Muitos estão pedindo conselho para pessoas que são cegas espiritualmente, não têm princípio, não têm base, não têm valores, não conhecem a palavra, e estão te guiando. Um cego te guia para onde? Para o buraco. Aonde ele cai, se você está junto com ele, você cai junto. Entendeu não? Glória a Deus, faz sentido? Abra o teu coração, receba palavras de vida eterna. Palavras que te transformam, assim como Pedro disse. Senhor, para onde eu irei? De tudo que eu vivi, um homem tão difícil que eu sou, um coração duro que eu sou, para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu cheguei numa fase na minha vida que eu não tenho como mais voltar. Sabe quando Deus fala assim, filho, duro para ti é retroceder, né? Ai daqueles que retrocedem. Mas vai chegando um momento na sua caminhada, e tem muitos aqui, que não tem como mais voltar. Aquilo já está envolvido, toda a sua família acontece. Jesus, ele mostra a necessidade de se revelar para aqueles que pagam um preço. Lembra que a revelação de Deus, ela vai depender de intimidade. Irmão, tem irmãos aqui dentro, que viveram experiência e vivem experiências com Deus maiores do que eu já vivi. Sabe por quê? Porque Deus se revela com aqueles que pagam um preço. Deus vai se mostrando, Deus vai esclarecendo, Deus vai abrindo os olhos, e aí você consegue mergulhar no Espírito, e aí você consegue ser levado pelo Senhor para viver aquilo que Ele planejou para a tua vida. Por isso que Jesus disse, ei, a vida eterna é obedecer a minha palavra, é viver a minha palavra, é você ser um comigo. Você consegue já ter o princípio da vida eterna, vivendo e desfrutando daquilo que Deus reservou para nós, amém? Deixa gravado aí, João, vamos lá para 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, então os mistérios e segredos do reino celestiais foram reservados, e preparados para todos aqueles que creem. Glória a Deus. E o maior desejo do coração de Deus é que todos, inclusive você, era um desejo de Deus te salvar. E daquele teu vizinho que você ora, daquele teu irmão que é uma bênção e você ora, daquele teu marido, queixo duro, difícil, mas você ora e você continua clamando, falando, Senhor, eu creio nas tuas promessas, e eu sei que no Kairós, no tempo do Senhor, no tempo perfeito, exato, o Senhor vai cumprir as tuas promessas na minha casa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, diz assim, contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Paulo, quando ele relata essa passagem, ele diz, ei, o evangelho só está encoberto para aqueles que estão cegos, mas para aqueles que receberam o enchimento, a presença do Espírito, não estão encobertos. Deus se manifesta. Lembra quando os discípulos questionaram Jesus, ei Jesus, por que Jesus você fala sempre em parábolas? Porque eu quero revelar a vocês as parábolas, os segredos, os mistérios do reino. Deus tem grande vontade de manifestar coisas maravilhosas na tua vida, dentro da sua realidade, dentro daquilo que você vive, no seu cantinho, no seu espaço, no seu tempo, com a tua vontade. É por isso, quanto mais buscamos, mais nos achegamos, mais seremos cheios. E aí você quer ficar do lado de pessoas que são cheias da presença de Deus. Não é agradável estar na casa de alguém, ou de um amigo, ou de um conhecido, que você fala, como é gostoso, eu passo 2, 3 horas, o tempo que for preciso, mas eu gosto da companhia dele. Parece que saem palavras de vida eterna da boca dele. Parece que estou falando com o próprio Jesus, amém?
Tudo bem? Estou no lugar certo falando isso? Glória a Deus. Se não for ainda na sua vida, faz igual eu. Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, me ajuda a ser esse canal do Senhor. Versículo 4. O Deus, com letra minúscula, desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, desde o princípio de tudo, o príncipe desse século cegou, fechou, colocou uma escama dos olhos espirituais. As pessoas não conseguem enxergar, as pessoas não conseguem ver. Muitas vezes nós cobramos posturas de pessoas que estão à nossa volta, com a visão que nós temos, e o nível espiritual de conhecimento, com os nossos olhos abertos. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem enxergar um palmo do que elas estão vivendo, e ela vai precisar do quê? Daquilo que o Espírito Santo colocar na tua boca. Por isso que Jesus falou: ei, não vos preocupeis com o que vocês há de dizer, ou falar, ou aconselhar, o Espírito Santo vos capacitará. Eu vou estar contigo, filho, eu vou te ajudar. Nós vivemos em um mundo perverso. O príncipe desse século cegou o entendimento. As pessoas vão até você porque elas veem uma luz. Elas conseguem enxergar, elas não conseguem ver a Deus, mas elas precisam da graça de Deus através da sua vida. Ei, deixa Deus te usar. Você já não é mais cego de nascença. Jesus te encontrou e tirou as escamas dos teus olhos. E você tem sido, está sendo transformado de glória em glória para a manifestação do reino de Deus. Vamos voltar lá para João. Então Jesus, Ele vai nos mostrar que o que é mais importante não é saber quem pecou, se foi o moço ou se foi os seus pais. Porque a palavra mesmo fala em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados, longe. Eu não consigo viver longe da presença de Deus. Eu sei que tem muitas coisas que eu faço que afastam a presença de Deus da minha vida, mas como o pastor André ministrou ontem, eu quero obedecer, para que a presença de Deus seja manifesta, através da obediência, porque Deus se alegra muito mais com a obediência, do que com sacrifício. Deus te conhece. Deus te conhece por completo. Deus sabe tudo sobre a tua vida. Deus sabe tudo da sua história. Deus sabe o que Ele precisa fazer. Ele só depende da sua atitude. Ele só diz assim: filho, eu estou aqui, ó, na porta. Eu usei um vaso, eu estou usando outro vaso. Já é o terceiro culto que eu falo contigo, filho. Deixa eu entrar. Ei, deixa Jesus entrar na tua vida. Ei, deixa Jesus voltar a ter relacionamento com você. Ei, deixa Jesus voltar a te acordar de novo. Não é às 3 horas. É você estar vivo de novo. É você respirar Jesus. É você alimentar-se de Jesus. É você viver Jesus. É você na hora da sua dificuldade, nos seus vícios. Talvez seja pequeno, talvez seja grande, mas é o momento de você falar: Senhor, toma o controle da minha vida. Me ajuda, eu sou tão pequeno, eu sou tão miserável. Amém? Glória a Deus. João 9:3. Jesus respondeu: nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu cego para que o poder de Deus seja mostrado a ele ou nele. Ei, tudo que você viveu até hoje, encontrando Jesus, foi permitido para que o poder de Deus seja manifestado na tua vida. Onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Romanos 5:25. Amém? É isso que Deus faz. Deus fala comigo, com você, fala: filho, até quando você vivia na sua vã maneira de viver, na tua cegueira espiritual, com todo o não conhecimento que você tinha de Cristo, e você começa a conhecer a Cristo, Deus começa a falar: ei filho, eu vou te libertar de você mesmo.
Eu vou te libertar daquilo que estava na sua vida desde o princípio. Talvez seja a cegueira de nascença. Talvez seja o comodismo. Talvez seja aquele pensamento, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Nós precisamos dessa transformação. E falo isso por mim, que eu sei que preciso ser transformado todos os dias. Amém? Vamos continuar. Nós estamos no versículo 3 ainda. Então entenda que tudo, realmente tudo tem um propósito. Talvez você não enxergue e não veja. Vai se revelar a você, amém? Todas as coisas, como diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu amo tanto a palavra porque não é uma questão de você decorar a palavra. 1 Coríntios 3 fala que nós somos uma carta aberta, lida e conhecida diante de todos os homens, e o próprio Senhor Deus escreveu na tábua do nosso coração a sua santa palavra. É que eu creio que assim como o salmista disse em Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra o Senhor. Como nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Como precisa fazer diferença a palavra que você recebe toda vez que você vem à casa do Pai. Você precisa sair daqui alimentado e ao mesmo tempo com expectativa de que Deus vai se manifestar e essa palavra vai se tornar rema, verdadeira e transformadora para a tua vida e através da sua vida. Por isso que lá em 1 Coríntios 2,9 diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A necessidade de busca, a necessidade de entrega, a necessidade de renúncia, e eu posso desfrutar do que Deus tem para mim. Amém? Então Deus tem sim um grande renovo, um grande recomeço e um restart. Ele quer te reativar, Ele quer te levantar de novo hoje. Quem toma posse disso? Toma posse. Talvez a sua situação não permite que você tome posse daquilo que Deus já determinou no reino espiritual. Eu sempre creio que as coisas materiais, esse dia eu comentei com a minha esposa isso, aquilo que nós vivemos hoje foi fruto de oração que foi conquistado no reino espiritual, hoje nós desfrutamos no reino físico. Então toda conquista primeiro ela começa onde? No céu. Eu busco, eu entrego, eu renuncio, eu peço, eu clamo, eu deposito minha fé, eu sei que Deus vai fazer, e no momento de Deus, chamado Kairos, Ele vai se materializar, as promessas de Deus vão te alcançar, nós não vamos precisar ir atrás de sinais, nem prodígios, eles vão nos seguir. O Senhor quer usar a tua vida, o Senhor quer te levantar de novo. Não se importe com a tua idade, não se importe, muitas vezes são mentiras do adversário da nossa alma, tentando cegar os nossos olhos, para conseguir enxergar aquilo que Deus tem para cada um de nós, amém? Continuando, versículo 4, então creia nisso, você é o que a Bíblia diz a seu respeito, você vive o que a Bíblia diz, para que você possa viver, e você toma posse de tudo que a Bíblia declara para você, amém? Versículo 4 diz assim, enquanto é dia, devemos continuar fazendo o quê? O trabalho daquele que me enviou. A noite está chegando e ninguém pode trabalhar à noite, então enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Você é a luz e sal da terra. Você é a luz que quem está cego espiritualmente está enxergando. Ela está cega, mas ela está te vendo, porque ela consegue ver o rosto de Cristo na tua vida resplandecer, quando nós somos transformados de glória em glória, amém? Tudo bem? Glória a Deus. Então vamos mais à frente, versículo 6, repare a importância desse versículo que nós lemos agora, enquanto é dia, chegará dias
que nós não teremos mais como trabalhar. Arruma as manguinhas aí, amém? E vamos trabalhar. Vamos fazer aquilo que o Senhor separou para cada um de nós, em nome de Jesus. Versículo 6, então depois de Jesus ter dito isso, ele cuspiu no chão e fez um pouco de lama com saliva, depois passou a lama nos olhos do cego e disse, vai até o tanque de Siloé, Siloé significa enviado, e o homem foi ao tanque, lavou o rosto e voltou vendo. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes questionamos o porquê Jesus fez dessa forma. Existem outras passagens que Jesus também fez desse mesmo jeito, como ele fez com o cego de nascença. Mas Jesus, em toda a manifestação da glória dele, nunca foi igual para cada indivíduo. Aquilo que Deus tem para fazer para cada um de nós é exclusivo e é sobrenatural. O trabalho de Deus sobre as nossas vidas e através das nossas vidas vai depender de posicionamento que nós tomamos diante da presença dEle, para que a vontade dEle seja manifesta. Quando Jesus cospe, e Jesus pega aquela lama e coloca nos olhos e diz para ele, vai. Ele diz para o homem, ei, você precisa fazer a sua parte, você precisa tomar posse da sua conquista, e aí sim as escamas vão cair. Continuamente você vai buscando ao Senhor e a manifestação de Deus vai começando a crescer na tua vida. E você vai começando a ver que as portas estão abrindo, você vai começando a entender que o milagre de Deus está começando a se manifestar na sua vida. Quando você começa a ver o reino de Deus florescer. Aquilo que você não tinha esperança, você começa a ter esperança. Aquilo que você não acreditava que dava certo, Deus vai começando a abrir as portas e fazendo florescer os propósitos dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós já estamos indo para o finalzinho, amém? Glória a Deus, hein? A alegria dos irmãos na hora de estar terminando, né? Amém, glória a Deus. Então, possivelmente, Jesus mostrou que nem sempre os milagres dele são manifestos iguais. Em nosso tempo, nosso jeito. Jesus precisava tomar posse, aquele homem ele precisava tomar posse da bênção conquistada. Quando Jesus coloca aquela lama nos olhos do cego, ele ainda não enxergava. Aqui não relata se ele foi sozinho até o tanque de Siloé. Aqui não relata se ele sabia onde era ou não. Mas a palavra declara que aquele homem foi até o tanque. E ao lavar, ele tirou a lama. A palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Muitas vezes Deus usa parábolas, figuras de linguagem, para poder mostrar que aquilo que nos afasta de enxergar o Senhor é a lama dos nossos olhos. São as sujeiras, são as dificuldades, as lutas, os problemas, as adversidades, ou os questionamentos que nós fazemos, ou a distância que nós levantamos entre nós e o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a ficar em pé neste momento. Os vizinhos do homem e aquele que costumava, versículo 8, os vizinhos do homem e aqueles que costumavam vê-lo pedindo esmola diziam, olhem, não é este o homem que está sempre sentado pedindo esmola? E alguns diziam, é ele mesmo. Mas outros diziam, não, só se parece com ele. E o homem dizia, sou eu mesmo. Fecha os teus olhos e abre o teu coração agora. Eu não sei até que ponto você conhece Jesus, eu não sei até que ponto você tem um relacionamento com Cristo. Mas eu entendo que a gente começa a conseguir realmente ver quando Jesus está transformando a nossa história.
É quando as pessoas que estão à nossa volta conseguem ver na nossa vida que algo tem mudado. Algum como esses vizinhos disseram: olha, parece aquele homem que era cego de nascença. Outros diziam: não, não parece, porque se ele é cego de nascença, não tinha como ele enxergar. Jesus te chamou e te separou para essa geração. Jesus quer te levantar novamente, para que você seja luz e sal, para que você faça e seja a mudança da sua família, a mudança da sua história, a mudança daqueles que estão à sua volta, para que você influencie e não seja influenciado, para que você seja luz aonde quer que você esteja, porque você é uma testemunha do poder de Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei quando eu cheguei a Cristo, quantas incertezas, quantas perguntas não respondidas, quantas inseguranças, quantas dores, quantas preocupações, quantos desesperos. Eu não sabia o que era amor, eu não sabia o que era ter vida, eu não sabia o que era ter família, eu não sabia o que era viver e ter esperança, eu não sabia o que era ter uma alimentação boa, saudável, eu não sabia o que era viver uma vida de paz e de alegria. Até que um dia, alguém me apresentou Jesus, que me visitou e começou a tirar as escamas dos meus olhos, e começou a visitar meu coração, e Ele começou a entrar em várias áreas da minha vida, e Ele continua em manutenção na minha história, porque eu não quero que Ele saia da minha casa e que Ele visite todos os cômodos da minha vida, que Ele tire tudo aquilo que me afaste dEle. Que seja essa a tua história hoje, irmão, que seja essa a sua vida hoje, que você não seja somente, ou que você seja um cego de nascença, mas que você volte a ver de novo, que você volte a ver a luz de Cristo, a esperança da glória, que você volte a enxergar no poder misericordioso do Senhor sobre a tua vida, que você consiga enxergar Jesus a 1 palmo, a 1 metro, a 100 metros de distância, e você consiga ver que Deus está em tudo, em cada detalhe da sua vida, no seu deitar, no seu levantar, no seu alimento, no seu banho, no seu trabalho, no dia de chuva, no dia de sol, você começa a ver como Deus faz, e as misericórdias deles não têm fim. Te convido a você meditar através da palavra e também louvar ao Senhor nesse momento. Que o Senhor te toque nessa manhã, e que as escamas começam a cair, que toda cegueira espiritual caia por terra agora, que o Senhor te visite. O nosso Deus é o único que tem poder, através da sua palavra. A palavra dele diz assim, que a palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela tem poder de visitar o espírito, a alma, junto e a medula. Que Jesus toque no teu espírito, na tua alma e no teu corpo, e que o poder de Deus se manifeste na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus e nosso Pai te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele levante o seu rosto e tenha misericórdia de você. Que o doce Espírito Santo e a manifestação poderosa do Espírito se aproprie da sua vida como nunca antes,
e que você viva como um filho de Deus, desfrutando das promessas e do poder de Deus sobre a tua vida e através da sua vida, e que os anjos do Senhor, que acampam ao redor daqueles que hão de dar a salvação, possam te conduzir, te proteger e te livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Que a paz de Jesus esteja contigo. Shalom, igreja. Amém. Ou testemunho, ontem estava jogando bola, e o rapaz estava jogando bola comigo. Eu falei que ele tinha batido no braço dele e tinha sido falta. Falei, foi mão. Ele falou, não foi mão. Eu falei, foi mão. Aí eu fui lá e gravei. Aí ele falou assim, não foi mão. Eu falei, foi mão. Ele falou, você é cristão, você é crente, você não pode mentir. Eu falei, é melhor a gente ver o VAR. A gente vai ver a câmera, porque agora eu fiquei com dúvida. Aí eu falei, você apelou, hein? Falei para ele, mas fiquei feliz, porque talvez ele viu alguma verdade na minha vida. Por mais que a gente esteja brincando, por mais que a gente esteja ali na carne, o Espírito ainda está florescendo em algum brilho de Cristo. Talvez as falas, o comportamento, aquilo que a gente muitas vezes não imagina que está sendo observado, mas nas pequenas atitudes, a glória de Deus é manifestada. Amém? Então vão ter situações dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, no seu dia a dia. Só para resumir, eu acho que foi mão, tá? Mas estava colado no corpo, e futebol você sabe que tem um pouco da emoção, tem toda aquela situação, amém? Quem gosta de futebol aí concorda comigo, amém? O pessoal do meu time concordou, do outro não. Tranquilo, voltando aqui, vamos lá.